Paz do Senhor, meu amado irmão em Cristo Jesus, esse que vos fala aqui é o pastor Lucas Magela. Bom, pessoal, voltamos agora a gravar as lições da Escola Bíblica Dominical. Quero eu ser um instrumento de Deus na tua vida e contribuir com os inúmeros pastores e também professores da Escola Bíblica Dominical, da qual já tem postado vídeos aqui no YouTube para o auxílio do colega professor nas suas lições da Escola Bíblica Dominical. Bom, eu sou da Assembleia de Deus aqui no estado do Espírito Santo. Esse canal foi criado para abençoar a sua vida e eu espero que você possa estar aí desde já se inscrevendo no canal, deixando um like aí logo abaixo do vídeo, aí você vai encontrar o botãozinho vermelho, inscreva-se e assim nos ajudando a levar esse conhecimento para mais pessoas. Bom, a lição de hoje é a lição de número 10, que muda a cultura humana. Nós podemos afirmar isso com muita certeza, que a única forma da cultura da humanidade, globalmente falando, mudar, de fato, é através do Evangelho. Isso não é questão de exclusivismo, mas é questão de bom senso, é questão de notar que o Filho de Deus esteve entre nós, habitou entre nós, morreu na cruz, para que hoje nós pudéssemos alcançar a vida eterna graças ao seu sofrimento naquela cruz do Calvário. Bom, essa lição será aplicada no dia 8 de março de 2020. Vamos aí então, agora que eu dei já o recado, pedindo aí para que você possa se inscrever nesse canal. O nosso texto áureo, ele está escrito no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9, que diz: porque eles mesmos anunciam de nós o qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Também vamos estar lendo agora a verdade prática que diz: em consequência do pecado, não há cultura inocente nem inofensivas, mas todas elas podem ser transformadas pelo Evangelho de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1 ao verso 10. Vou ler alguns trechos aqui para que nós possamos estar inteirados nesse assunto, que diz o seguinte: Paulo e Silvano e Timóteo, à igreja de Tessalonicenses, em Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bom, irmãos, não vou estar me apegando muito agora, no momento, à leitura bíblica em classe, porque vamos ganhar um pouco de tempo aí nessa lição. Bom, pessoal, se você escutar alguns ruídos aqui, é porque eu estou gravando esse momento sem microfone, tá? Mas eu espero que com o tempo a gente consiga estar colocando o microfone para estar trazendo uma qualidade melhor de áudio e também de edição, para que assim nós possamos estar interagindo na Escola Bíblica Dominical aqui. O objetivo desta lição é definir a cultura, descrever uma cultura dominada pela iniquidade e, terceiro, mostrar que o Evangelho transforma, que o Evangelho transforma a cultura. Vamos então aí para a introdução, que diz o seguinte: na lição de hoje estudaremos a cultura humana através do prisma da Bíblia Sagrada. Nosso intento é mostrar que nenhuma cultura pode ser tida como neutra ou inofensiva, porque todas elas acham-se contaminadas pelo pecado de Adão. O que é isso aqui? Bom, sabemos que não é nenhuma novidade que quando Adão peca, Adão leva consigo toda a consequência do pecado. Ele traz consigo a consequência do pecado, trazendo uma grande frustração aí para o resto da humanidade. Adão, quando peca, ele faz com que toda a humanidade vá herdar a sua ação, sua atitude, o seu pecado naquele dia. E, da partir do pecado de Adão, o mundo ele começa a mudar, ele começa a ter uma outra visão no aspecto humano. Em seguida, veremos que a cultura humana tornou-se um abrigo natural do homicídio, do sexo depravado e da usura e da rebelião contra Deus. Mas a boa notícia é que o Evangelho de Cristo pode transformar
qualquer cultura. Logo aqui, já no começo da lição, Cláudio Honor, ele vem apontando, ele vem mostrando, ele vem apresentando para nós, aqui na escola bíblica, né, para nós, nesse estudo maravilhoso, que quando Adão peca, Adão vai automaticamente condenar a humanidade ao pecado. A humanidade passa a estar debaixo do jugo do pecado e por causa disso nós vamos ver que a cultura humana também passa por uma fase difícil, né? A cultura, a gente sabe que logo no início de todas as coisas era o plantio, né? Era a agricultura, como nós mesmos vimos, Caim era lavrador, nós vemos também Abel, que cuidava de ovelha, né? Pecuária. Então nós percebemos que logo no início, nós vemos que no início de tudo, essa foi a natureza da cultura. A cultura era para ser dessa forma, a cultura era para ser aproveitada da melhor maneira possível, mas com o decorrer do pecado, as coisas foram tomando proporções maiores e os homens passaram a adotar culturas para si. Vamos aí na definição aí, logo no primeiro tópico aí, que diz assim, o que é cultura? Vamos ver a definição de cultura. No princípio, a cultura tinha a ver apenas com o cultivo da terra, né? Como já falei, Caim e Abel, Caim era lavrador, Abel era pastor de ovelha. No começo era assim, no começo a cultura estava relacionada literalmente à terra, estava relacionada literalmente ao plantio, ao cuidar das ovelhas. Isso era cultura, né? A terra produzia, né? Porque o homem passou a ter na sua cultura essa prioridade, que era cuidar do rebanho, que era cuidar da terra, né? Visando a produção de alimentos. Depois passou a ser considerado como a soma de todas as realizações humanas, espirituais, intelectuais, materiais, etc. Ou seja, a cultura ela sofreu uma metamorfose, ela passou por um processo de transformação. A cultura que antes era, a prioridade que era antes, o plantio, a terra, passou a ter ramificações. Essas ramificações, né, nós podemos imaginar uma árvore que ela tem várias ramificações. Essas ramificações levou muitos ao homicídio, levou muitos ao pecado, levou muitos à depravação moral, e assim nós vamos vendo que no decorrer da história isso vai acontecer, a cultura vai se transformando uma coisa no costume, né? Que cultura, vamos colocar aí, que nada mais é do que o costume adotado por aquela determinada região, né? Se nós parar para notar aqui, eu sou de Minas Gerais, eu vivo aqui no estado do Espírito Santo, mas eu sou de Minas Gerais, o sotaque é diferente do que o sotaque daqui, os carioca também falam diferente. Nós vamos ver que todo mundo está no Brasil, vamos ver que todo mundo faz parte do mesmo país, só que a cultura, o linguajar de cada estado é de uma forma, né? O sotaque que cada um fala, a cultura de cada um. Por exemplo, o aipim, né? Aqui eles conhecem como aipim, lá na minha terra eu chamo de mandioca, né? Então é a cultura, é o costume, a forma como as pessoas elas colocam cada questão que se torna aí uma cultura, né? Mas olha só, vamos ver isso aqui, a cultura pode ser definida também pela maneira como a nação encara as demandas e reivindicações divinas, né? Ou seja, a cultura dos gentios, por haverem perdido o verdadeiro conhecimento de Deus, que lhes havia transmitido o patriarca Noé, logo após o dilúvio, os seres humanos passaram a adorar a criatura em lugar do Criador. Exemplo disso, nós vamos ver que o povo, na determinada região, eles vão adorar a deuses, eles vão criar ídolos para serem adorados, eles vão sacrificar criança para um deus chamado Moloque, eles vão passar a ter costumes diferentes, eles vão passar a agir de forma diferente do que em outras regiões, né? São as ramificações da cultura. Cada cultura, cada estado, cada país, melhor dizendo aqui na questão, cada região passa a fazer algo diferente, né? Adota para si culturas. Hoje a antropologia cultural vê como meros fenômenos sociológicos e culturais,
a prostituição, o homicídio, a corrupção e até mesmo o infanticídio, né? Então, nós notamos o quê? Que o século XXI, por exemplo, ele é marcado pelo cenário de prostituição. A cultura, né, o costume de hoje em dia é a depravação moral, né, é a corrupção do governo, é a corrupção. É uma cultura, por exemplo, o Brasil é uma cultura que, infelizmente, cria-se muitas pessoas que são corruptas, né? Então, cada estado, cada país, ele tem aí o seu desenvolvimento, o seu desenvolvimento do estado, né, o seu desenvolvimento da região. É igual a questão, o subtópico 3 diz assim, a cultura do povo de Deus. A visão do povo de Deus quanto à cultura tem como fundamento a Bíblia Sagrada. Claro, né, irmãos? A cultura do mundo é totalmente desprovida de conhecimento bíblico. A cultura do mundo é uma cultura lasciva, é uma cultura perdida, é uma cultura da qual tem a tendência, os homens da atualidade, do mundo hoje, são tendenciosos ao erro, são propícios ao erro, são propícios às falhas, e isso mostra claramente para nós que no conceito bíblico, no conceito teológico cristão, a cultura do povo de Deus tem que ser uma cultura diferente. O costume mundano, por exemplo, dia 25 de dezembro é comemorado na cultura Natal. Né? O Natal, a qual as pessoas vão enfeitar suas casas, aquela coisa toda. Na cultura cristã, isso não existe, isso foi inventado. Né? Da mesma maneira como também o Carnaval. O Carnaval é uma cultura, é um costume pagão, é um costume carnal, depravatório, é um costume que leva milhões de pessoas às ruas, né, para cometerem todo tipo de depravação moral, né, e todo tipo de coisas das quais não agradam a Deus. A cultura do povo de Deus é uma cultura diferente. É um costume como ler a palavra de Deus, estudar as Escrituras, buscar o conhecimento das Escrituras, buscar conhecer mais de Deus. Portanto, tudo quanto fizemos tem de ser aferido por este mandamento apostólico. Portanto, quer comais, quer bebais, ou passais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, diferente do mundo, tudo que o povo de Deus faz, eles têm que mencionar as Escrituras, têm que transmitir as Escrituras em tudo que nós fizermos. Por exemplo, quando eu vou almoçar, eu tenho o costume de orar, então automaticamente aquilo para mim se torna cultura e eu levo essa cultura para a minha família. Né? E assim nós adotamos o costume da oração. Né? Então, como tem escrito, portanto, quer comais, quer bebais, ou passais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não é assim no mundo. A cultura do mundo não ensina isso. Portanto, quer comais e bebais, fazei tudo isso para se esbaldear no pecado, para se esbaldear no prazer, porque o que vale aqui hoje em dia é viver esse mundo, é viver essa vida. A vida é uma só, é assim que o mundo prega hoje a sua cultura. Né? A síntese do tópico primeiro é: cultura é a soma de todas as realizações humanas, espirituais, intelectuais, materiais e etc. Né? Então, vamos aí para o segundo tópico, né? Uma cultura dominada pela iniquidade. Nós sabemos, irmãos, que a cultura do mundo de hoje, né, vou colocar assim, os costumes hoje, é um costume depravatório, é um costume da qual está longe da vontade de Deus. O homem foi posto no Éden para lavrar a terra e fazer cultura a partir da criação divina, mas devido ao pecado, toda a cultura humana pôs-se contra Deus, ela se opõe a Deus. Então, quando você fala de cultura, de costume, você vai ver um povo tendencioso ao erro, tendencioso ao pecado, porque essa é a natureza do homem. A cultura original, se a terra primeiro subtópico e no tópico segundo, né? A cultura original. Se a terra é do Senhor, todos deveriam saber que neste mundo não passamos de servos de Deus. Essa é a base. Essa é a verdade. Se nós estamos nesse mundo, se tudo é de Deus,
automaticamente nossa ação, nossa vida deveria ser para Deus, mas não é o que acontece. Não é o que acontece. Nós vamos ver que no decorrer do tempo, a cultura que antes era lavrar a terra, que antes era cuidar da terra, cuidar do plantio, cuidar das coisas desse mundo, ela foi passando por um processo de mudança, de mutação, né? Mas não foi uma mutação para a melhora, foi uma mutação para a piora, né? Tanto que nós vamos ver isso aqui no subtópico 2, a cultura do homicídio, né? Nós vemos hoje, é comum no Brasil se matar muita gente, a cada minuto morre uma pessoa vítima de assassinato, né? Vítima de bala perdida às vezes, vítima de assassinato mesmo. Então é uma cultura que tirou Deus do centro e colocou o homem, a antropologia, no lugar de Deus. Então o que nós estamos presenciando atualmente é o desastre da cultura humana. A cultura humana, quando ela tira Deus do centro, quando Deus não é mais o centro dela, ela tem a tendência de passar por um processo muito catastrófico, né? E é o que nós estamos vendo atualmente. Haja vista, para você ver aqui, haja vista que Lameque, para celebrar a morte de 2 homens, escreveu um poema. Então essa é a cultura de hoje, esse é o método de hoje. Hoje vemos aqueles dias replicarem em todos os segmentos sociais. A cultura da morte não mudou. O que dizer do aborto, da eutanásia, né, da cruel indiferença ao próximo? É o que mais se vê hoje, né? É uma cultura que não favorece mais o aprender as coisas de Deus. É uma cultura que favorece a maldade, favorece o pecado, a iniquidade, favorece tudo quanto é tipo de coisas ruins. No terceiro subtópico diz a cultura do erotismo. Quem nunca viu nos dias de hoje época tão depravatória como essa época que nós estamos vivendo? É uma época de depravação moral, é uma época em que o erotismo passou das revistas para os vídeos, passou das revistas das bancas dos jornais, né, para a internet. Hoje um jovem facilmente ele encontra na internet qualquer tipo de vídeo, né, impróprio para se ver. Por quê? É uma cultura que é tendenciosa ao pecado, é uma cultura que impulsiona o homem ao pecado, é uma cultura que nos leva ao pecado, né? Então, por isso, é muito importante que nós possamos estar voltados nosso coração para Deus. É uma cultura que favorece a fraqueza intelectual, favorece a fraqueza moral, incentiva. Essa cultura da atualidade incentiva o pecado contra Deus, ela é uma ativista poderosíssima, né? A cultura do erotismo, poderosíssima contra a Igreja de Cristo, luta contra a Igreja de Cristo o tempo inteiro e a Igreja do Senhor precisa estar atento a essas coisas. Parte subtópico que diz a cultura do consumo irrefreado. Nunca se teve uma época de tanto problema como nós estamos vivendo hoje. Hoje nós compramos, às vezes, mais do que nós ganhamos, né? Trazendo uma certa... mas o que as pessoas têm a ver com a minha vida, pastor? Se eu devo, tem até um ditado, se eu devo, não nego, pago quando puder. Mas o problema é que quando você é um cristão, porque na cultura mundana isso é normal, né? As pessoas comprar e não pagar, né? É uma coisa normal. Mas quando você é um servo de Deus Altíssimo, quando você serve a Deus, essa não é a sua cultura, não deve ser a sua cultura, não deve ser o seu costume, né? Antes, você tem que entender que quando a gente compra irrefreadamente, o que acontece? Você passa a dever, você se aperta e você passa a dever. E se você é um servo autêntico do Senhor, as pessoas vão dizer, olha, diz ele que é crente, dizer que é um servo de Deus e fica devendo os outros. Então o nome do Senhor automaticamente vai ser blasfemado por essas pessoas. As pessoas vão usá-lo como uma ponte para denegrir a imagem do Evangelho, para denegrir a palavra de Deus. Então, é uma coisa que precisa se preocupar muito nos dias de hoje com isso, porque as famílias estão se endividando e o resultado disso é que
cada vez mais as pessoas estão se afastando do Evangelho por causa destas coisas, de pessoas que compram e não pagam. Isso é muito importante o que eu estou falando, né? Síntese do tópico 2 o homem foi feito para lavrar a terra, fazer cultura, mas por causa do pecado a cultura pôs-se sob contra o homem. É uma realidade. O homem, como já tem dito, foi feito para lavrar a terra, para cuidar da terra, para fazer cultura, mas infelizmente a tendência ao pecado tem levado o homem ao erro, tem levado o homem a se rebelar contra Deus, né? Vamos aí para o terceiro tópico que diz: o Evangelho transforma a cultura, né? Jesus nasceu num contexto cultural. Nós sabemos, irmãos, que Jesus ele nasceu numa época difícil, numa época em que existia três culturas muito fortes, muito expressivas, que eram o judaísmo, os gregos e os romanos. Uma época extremamente difícil, né? Em que naquela época se falava em mitologia, né? Falava-se em deuses pagãos, falava-se em deuses das quais o servo de Deus não pode adorar, e foi nessa época que Jesus nasceu, nesse contexto. Jesus, quando ele nasce, ele tem um desafio muito grande, que é transmitir a sua mensagem para um povo que estava já cheio desses costumes, que estava cheio já dessas culturas, né, que já existiam, essas três potências que já existiam, que era o judaísmo, que era os gregos e que era Roma, os romanos. Então, foi preciso que o Evangelho de Cristo, de fato, fosse a palavra transformadora, trouxesse uma coisa, como eu posso dizer, um diferencial das demais. E foi exatamente isso que o Evangelho fez e faz. O Evangelho é diferente de todas as outras religiões, porque, do contrário de todas elas, o Evangelho transforma, o Evangelho salva, o Evangelho leva as pessoas à cultura, a cultuarem a Deus, a trazer para si costumes de cultuar ao Pai, de buscar ao Senhor, né? Como diz aí, porquanto não nos seja possível converter toda uma sociedade, podemos influenciá-la com a mensagem do Evangelho. Então, qual é a maneira que nós podemos mudar esse mundo pagão, esse mundo soberbo, esse mundo ímpio de hoje em dia? É através do Evangelho. E muito bem falado aqui, já visto o que aconteceu em Éfeso durante a terceira viagem missionária de Paulo, quando praticantes de artes mágicas queimaram seus livros em público. Se quisermos de fato transformar o nosso país, devemos evangelizar de acordo com o modelo de Atos dos Apóstolos, Atos 1, verso 8. É uma verdade, né? Quantas pessoas outrora eram feiticeiros, né? Outrora eram pagãos e hoje são servos de Deus, né? Tinha cultura diferente, tinha costumes diferentes e hoje elas adotaram para as suas vidas a palavra de Deus. Então é muito importante que a igreja perceba isso, né? Que o Evangelho é transformador, que o Evangelho muda as pessoas, que o Evangelho tem esse poder de levar o pecador ao arrependimento. E como é que o Evangelho vai levar essas pessoas ao arrependimento? Lembramos que Jesus nasceu nesses três conceitos, né? Jesus nasceu numa época difícil, Jesus nasceu numa época de culturas poderosas, costumes poderosos, mas ainda assim a sua mensagem influenciou o mundo inteiro, né? Da mesma forma como naqueles tempos, nessa época também, com todo esse meio que nós temos de comunicação, olha aqui agora eu estou falando para você de uma câmera, explicando para você uma aula que dificilmente seria difícil, né? Que dificilmente poderia ser dita na época de Cristo, dessa forma, com um alcance tão grande. Talvez você está no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Espírito Santo, não sei onde é que você está agora, ouvindo esse estudo, né? E Jesus tinha que fazer um longo percurso para levar essa mensagem. Os discípulos tiveram que levar um longo percurso. E nós não, nós temos hoje os meios para transmitir o Evangelho e transformar essa cultura, e transformar essa sociedade e levá-los ao arrependimento, né? Olha só, vamos lá ao terceiro subtópico. Os crentes de Corinto, um exemplo da influência do Evangelho. Corinto era uma das cidades mais promíscuas. E Corinto, irmãos, de fato, era uma cidade promíscua, né? Que prostituição era o que mais se tinha. Mas como a mensagem tem o poder de mudar a mente das pessoas dessa forma? O Evangelho é isso.
O Evangelho é o poder de Deus sobre as pessoas. Você sabe por que o Evangelho ele diferencia de todas as outras religiões? Você sabe por que o Evangelho transforma as pessoas? Porque não é uma mensagem da terra, é uma mensagem diretamente do céu. Então é isso que nós temos que entender. Assim como os coríntios, assim como aqueles que serviam a Deus naquele tempo, né, que largaram as suas más obras, que largaram deuses pagãos, que largaram a promiscuidade, assim também nessa época, irmãos, pessoas podem sim ser libertas através da mensagem salvadora de Jesus Cristo.